Primeiro sinal: a peste se espalhando pelo mundo. Esse primeiro sinal é o mais óbvio de todos. Jesus disse que no final dos tempos haveria pestes que assolariam o mundo. Vamos ver o que ele disse em Lucas capítulo 21. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais provenientes do céu. Sim, eu sei que a humanidade já passou por várias pestes durante os últimos séculos. Milhões de pessoas morreram vítimas da peste bubônica, da varíola, da cólera, de gripe espanhola e da gripe suína. Mas essa pandemia do novo coronavírus é diferente das outras. Enquanto as primeiras atingiram apenas alguns locais específicos, a Covid-19 surgiu na China e em poucos meses já havia chegado a todos os países do mundo. E infelizmente, os números continuam aumentando mesmo com o avanço da vacinação pelo mundo. A Organização Mundial de Saúde acredita que até o fim da pandemia, mais de 500 milhões de pessoas terão sido infectadas pelo coronavírus. Ou seja, essa é a maior pandemia já existente no planeta. Então, quando Jesus fala que haverá pestes em vários lugares, nós podemos crer que essa profecia esteja sendo cumprida agora diante dos nossos olhos. O segundo sinal: o dinheiro digital e os chips. Desde muito cedo nós aprendemos com os nossos pais que o dinheiro em espécie são grandes focos de bactérias e vírus. Afinal de contas, ele passa de mão em mão quase que o tempo todo. E por causa da Covid-19, muitos países passaram a aconselhar e outros até a obrigar as pessoas a deixarem de comprar as suas coisas e pagarem suas contas com dinheiro físico, e no lugar dele, usar um cartão ou algum outro tipo de pagamento digital. Na Bélgica, por exemplo, o governo proibiu a circulação de dinheiro em espécie durante a pandemia. Durante o período mais grave da Covid-19 naquele país, os belgas só podiam usar cartão de crédito, débito ou fazer transferências via internet. E a ideia deu tão certo naquele lugar que outras nações cogitaram copiá-la porque perceberam que seria mais fácil, prático e principalmente mais barato se o dinheiro em espécie saísse de circulação. Ou seja, meus irmãos, se essa ideia continuar a ser adotada pelas nações, em breve só conseguirá usar dinheiro para comprar e vender quem tiver uma conta bancária com um cartão e acesso aos bancos digitais. E isso me lembra muito uma profecia de Apocalipse capítulo 13, que é muito conhecida como sendo a marca da besta. Vamos ler o que a Bíblia diz sobre a ordem que o anticristo deu às nações durante o seu governo. Ele obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Irmãos, isso nos leva a crer que essas questões envolvendo o dinheiro digital e a Covid-19 seja o início de algo terrível e muito maior que vai acontecer em breve. Não se sabe exatamente o que será essa marca da besta. Não sabemos se será uma marca na pele, um sinal ou então um chip implantado nas pessoas. O que se sabe é que tecnologia para tudo isso já existe. Inclusive, já é usada em diversos lugares do mundo. Nela, o microchip é implantado debaixo da pele da mão da pessoa, e nesse pequeno aparelho é armazenado todos os dados dela, como contas bancárias, documentos de identidade e dados médicos. Além disso, os cientistas dizem que muito em breve, com um simples movimento da mão, as pessoas poderão abrir portas, acender luzes e até fazer ligações telefônicas através desse chip. Tudo isso parece muito interessante e vantajoso, não é verdade? Pois é por isso que dificilmente as pessoas resistirão à proposta do governo do anticristo de aplicar essa marca nas pessoas. O terceiro sinal: o autoritarismo do Estado. Durante os meses mais críticos da pandemia do novo coronavírus, os governos dos países tomaram uma série de medidas que deveriam ser acatadas por todos. Proibiram inclusive que as pessoas saíssem de suas casas e frequentassem locais públicos. Muitos comerciantes tiveram que fechar as portas dos seus negócios, foi o chamado lockdown.
Eu não estou questionando que certas medidas deveriam sim ser tomadas, mas a forma com que o Estado impôs algumas condições foi autoritária, sem respeitar o direito de ir e vir das pessoas, desde que tomassem todas as medidas sanitárias para evitarem o contágio da doença. Enfim, nós nos tornamos prisioneiros em nossos próprios lares. E eu acredito que esse abuso de poder que nós vivemos durante esse período da pandemia está muito relacionado a como será o governo do anticristo e a autoridade que ele vai exercer sobre as pessoas. De acordo com Apocalipse capítulo 13, a besta terá toda a autoridade e todas terão que obedecer às suas ordens, caso contrário, serão perseguidas até a morte. E é claro, irmãos, que durante a pandemia nós não tivemos notícias de que alguém acabou morto pelo Estado por desobedecer às regras do lockdown, mas muitos foram multados e até presos por causa disso. Eu não estou dizendo que o que as forças de segurança fizeram foi errado, mas isso nos deixa claro que o governo pode, a qualquer momento, tirar de nós os nossos direitos para que os desejos deles sejam realizados. O quarto sinal, a igreja se tornando algo dispensável. Ainda falando sobre as proibições que o Estado impôs à sociedade durante os meses mais críticos da pandemia, nós vimos que alguns estabelecimentos foram classificados como essenciais e outros como não essenciais, ou seja, aqueles que poderiam permanecer abertos durante o lockdown e os que tinham que parar de funcionar e deveriam fechar as suas portas ao público. Supermercados, farmácias, hospitais e padarias, por exemplo, foram colocados como essenciais. E isso foi justo, afinal de contas, as pessoas precisavam cuidar da saúde física e se alimentar. Porém, as igrejas tão importantes para a saúde mental e espiritual das pessoas, em tempos onde o medo e a insegurança tomaram conta da gente, foram obrigadas a paralisar suas atividades, mesmo se respeitassem as normas sanitárias para evitar o contágio da Covid-19. Resumindo, o Estado não se preocupou com a parte espiritual das pessoas durante a pandemia e ordenou que os templos fossem fechados. E enquanto isso, os pet shops entraram na lista dos serviços considerados essenciais e não precisaram fechar. É claro que os animais de estimação merecem ser cuidados da melhor forma, afinal eles são criaturas de Deus que fazem parte das nossas vidas e são grandes companheiros. Mas nada pode ser comparado a buscar a presença do Senhor, principalmente em momentos tão difíceis. E você pode estar pensando agora, mas pastor, as pessoas não podem buscar a Deus em suas casas? É claro que sim, irmãos. E nós devemos fazer isso todos os dias. Mas a igreja é o local onde os filhos de Deus se reúnem para buscá-lo, para ter comunhão, para receber a palavra dele através de algum líder espiritual. Além disso, é através da comunhão com os irmãos em Cristo que a nossa fé é estimulada e desenvolvida. Veja o que o apóstolo Paulo disse sobre a importância de nos reunirmos, principalmente nos tempos como os de hoje. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, irmãos, essa atitude do Estado nos deixa muito claro que ele não está preocupado com a vida espiritual das pessoas e que a igreja é algo dispensável na sociedade. Muitos governantes do nosso país, inclusive, já mostraram antipatia pela igreja e desejam que o cristianismo acabe. E ao fechar os templos, o Estado está deixando claro que o povo não precisa de Deus, precisa apenas dele. E o que nós vimos nesses dias foi algo muito parecido com a profecia de Amós, capítulo 8. Olha o que está escrito. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Olha isso, irmãos, esse momento está se aproximando. Em breve as pessoas procurarão um lugar para se reunirem e ouvirem a pregação da palavra e não encontrarão, porque a igreja será considerada uma ameaça contra o Estado. E todos aqueles que se reunirem em nome de Jesus serão considerados rebeldes, traidores e pagarão caro por isso. O quinto sinal, a mídia controlando o emocional das pessoas. Uma das imagens que mais nos chocaram durante esse período de pandemia foram os caixões dos mortos sendo transportados em várias partes do mundo.
É óbvio que essa era uma realidade muito triste, mas o que nós percebemos é que os jornais ficavam passando essas imagens o tempo todo para controlar o emocional da população, fazendo Uai, seu app de vídeos curtos.